Olá! Lerei para você agora os 7 pilares da saúde alimentar. Aprenda a resgatar uma relação saudável com a comida e o corpo por meio da mudança de hábitos. Da autora Sophie Darren, PhD. A confusão sobre o que é alimentação saudável. Afinal, o que são hábitos saudáveis? Já contei que sou pesquisadora no Laboratório de Neurociências do Ambulatório do Programa de Tratamento de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Recentemente, estava dando uma aula para pacientes com obesidade em tratamento para compulsão alimentar e o tema era: o que comer saudável? Eu poderia falar do início ao fim com base na experiência e nas referências científicas que acumulei ao longo dos meus anos como pesquisadora, mas comecei perguntando: quem aqui sabe me dizer o que é comer saudável? Notei que muitos estavam com receio ou vergonha de responder. Não é fácil responder a uma nutricionista, não é? Alguns segundos de silêncio se passaram, até que uma moça levantou a mão e falou: comer saudável é comer sem açúcar, sem gordura, sem sal. Para ela, comer saudável era sem gosto, sem prazer. Não quis demonstrar meus desespero diante dessa definição, até porque já esperava algo nessa linha. Apenas emendei dizendo: que interessante, isso para mim é uma alimentação sem gosto, sem vida e sem prazer. A plateia caiu na risada, também como eu já previa, mas é a pura verdade. Essa mentalidade mostra aonde o discurso reducionista da nutrição, que fala apenas em calorias e nutrientes, nos trouxe. A ideia de que uma alimentação saudável não pode conter açúcar, gordura, sal e, de uns tempos para cá, também não pode ter glúten, lactose nem sódio. Precisa ser rica em fibras, em colágeno, ser orgânica, integral. São tantas regras rígidas, a maioria inventada e sem fundamento científico, mas propagada pelas redes sociais, pelas revistas, pela televisão, pela indústria e até pela boca dos profissionais de saúde, que fica fácil acreditar nelas e sair por aí defendendo dados baseados em pseudociência. No mundo atual, de excesso de informação e fake news, é natural ficar confuso. Do jeito que as coisas são colocadas atualmente, parece que precisamos escolher entre prazer e saúde. Afinal, tudo que é prazeroso é associado a não ser saudável. Já reparou? E tudo que é saudável não é tão gostoso assim. No final, comer saudável fica tão chato que muitos preferem nem tentar e acabam sentindo muita culpa ao comer. Sem glúten, sem lactose, light, diet, low carb, sem adição de açúcar, integral, orgânico, vegano, fonte de fibras, zero caloria, com colágeno, natural. Isso não quer dizer saudável. Não classifico os alimentos como bons ou ruins. Assim como não acredito que existam alimentos que engordam ou não engordam, que causam doenças ou que ajudam a curá-las. Tudo isso faz parte do terrorismo nutricional que vivemos hoje e não contribui em nada para informar de verdade sobre o que é comer saudável. Sou mãe de 4 filhos e me lembro que um deles, quando criança, não comia legumes de jeito nenhum. A maneira que encontrei para fazê-lo aceitar cenoura, pepino e couve-flor
foi servi-los de vez em quando com um molho à base de maionese e ketchup. Ele comia feliz. Sempre que havia outras mães por perto nessa hora, eu precisava explicar que, sim, eu deixava meus filhos comerem maionese e ketchup, porque acho mais importante que eles comam vegetais com um pouco de maionese e ketchup do que nenhum vegetal. Esse não é um raciocínio muito comum entre os nutricionistas, o que é uma pena. Na minha visão, separar os alimentos entre mocinhos e vilões, ou permitidos e proibidos, só serve para aprofundar o nível de desinformação em torno da nutrição e, com isso, deixar ainda mais tensa nossa relação com a comida. Comer não deve ser chato, tem que ser prazeroso. Comer saudável não é só comer alimentos bons e nas devidas proporções. Também é comer para sentir bem-estar físico, mental e social. Nenhum alimento faz engordar ou emagrecer. O importante é a sua relação com ele. Você come em paz ou com culpa? É isso que vai fazer você comer de maneira diferente. Comer com culpa faz comer mais. Talvez você ache um exagero o que eu vou dizer agora, mas para alguém que está em paz com a comida, não existe muita diferença entre uma maçã e um pedaço de bolo de chocolate no que diz respeito a qual dos dois é mais saudável e até mais gostoso. Em uma relação equilibrada, a pessoa não avalia a maçã pelo teor de fibras e antioxidantes e o bolo pela qualidade de açúcar e gordura que contém, antes de decidir qual dos dois vai querer. Ela vai escolher pelo que sua fome, sua vontade e seu corpo estão pedindo naquele momento. E pode ser que acabe optando pela fruta e a coma com muito prazer, acredite. Assim como pode decidir comer o bolo de chocolate sem se preocupar com calorias ou com quanto vai precisar malhar depois. Ela vai comer em paz e não como se fosse uma despedida, pois sabe que pode comer não só hoje, mas amanhã de novo, se quiser. Quando idealizamos uma alimentação saudável, partindo da distinção entre alimentos permitidos e proibidos, bons e ruins, é como abrir mão do prazer em nome de não sentir culpa. Isso é uma privação do prazer de comer e pode aumentar sua frustração ao comer. A culpa vem do conhecimento de que você está fazendo alguma coisa e não deveria. Ela é uma mistura de medo, tristeza e raiva. O problema fundamental está nas regras rígidas da nutrição, muitas delas inventadas e sem fundamento. Por exemplo, tornar praticamente senso comum que uma maçã é mais saudável do que uma fatia de bolo de chocolate. Não é. Depende da situação. Se você está em um aniversário e consome o bolo ou qualquer outro doce, está tendo uma atitude saudável. Comer um pedaço de bolo, saboreando de modo consciente, é uma delícia. Já imaginou ir a um aniversário e pedir uma maçã ao anfitrião na hora do parabéns? Lembrando que, quando falo de fome, não me refiro apenas à fome fisiológica, que sinaliza que o organismo precisa de alimento como combustível. Também existem outras fomes. A fome emocional, a fome social e aquela fome que é apenas a vontade de comer alguma coisa específica. Não se preocupe. Vamos explicar tudo e voltar a falar dos tipos de fome mais adiante, assim como a importância de resgatar a nossa consciência nas sensações de fome e saciedade no processo de fazer as pazes com a comida. Você sabia que foi comprovado que quando comemos com culpa, acabamos comendo mais? Uma das hipóteses é que, quando comemos um alimento que estávamos tentando evitar, a tendência é engolir sem sentir o gosto
e encarar o deslize como se fosse uma ocasião de despedida antes de voltar a comer certinho no dia seguinte. Aí acabamos exagerando mesmo. Pensar e agir assim só contribui para nos desconectarmos ainda mais do corpo e dos sinais de fome e saciedade. Entende que não é o alimento que engorda, mas a relação que você tem com ele. Se essa relação é de culpa, você corre o risco de comer mais e, consequentemente, engordar mesmo. Por outro lado, existem pesquisas que revelam que quando comemos com consciência, curiosidade e gentileza, saboreando os alimentos sem julgá-los, sem nos julgar, empolgados por experimentar coisas novas e atentos a como nos sentimos no momento, ficamos mais satisfeitos e até chegamos a comer menos ao longo do dia. É isso que chamamos de comer com atenção plena. Estar presente no momento e comer com atenção, sem julgamento, saboreando o alimento e respeitando as fomes. Isso é comer saudável. O prazer de comer é a chave para a saúde e bem-estar. E comer com prazer é essencial em uma relação saudável com a comida. Culpa é gatilho de transtornos alimentares. O problema é que hoje o prazer de comer virou um grande vilão da história. Parece que ele é que nos faz engordar. Muitas pessoas sentem culpa e ansiedade por terem prazer comendo. Acham que não merecem ou não podem ter essa satisfação e acreditam que precisam eliminar do cardápio tudo que é gostoso. Essa pode ser a porta de entrada para o desenvolvimento de um comer transtornado, uma relação conflituosa com a comida e até transtornos alimentares, que são doenças psiquiátricas. Nossa sociedade inteira está caindo na armadilha de crucificar tudo que é gostoso em nome de uma alimentação saudável. É interessante pensar que o que nosso cérebro mais ama é o que está sendo mais demonizado: o açúcar, o sal e a gordura. Para citar só 3 ingredientes injustiçados, se tornaram praticamente proibidos e vistos como potencialmente perigosos no dia a dia, quando, na verdade, ninguém precisa evitá-los a qualquer custo. É claro que é importante diminuir a ingestão desses produtos, que no Brasil são consumidos em excesso, mas não há por que bani-los. Basta ter moderação. Quando a pessoa tem permissão para comer, acaba construindo uma relação de paz com o alimento e até comendo menos. Veja o açúcar, por exemplo. Você sabia que ele é o alimento que mais proporciona prazer ao cérebro? Quando você coloca algo doce na boca, o açúcar ativa receptores na língua que imediatamente estimulam o circuito cerebral conhecido como sistema de recompensa, responsável pelas sensações de bem-estar e felicidade. E quer saber do que nosso cérebro e nosso intestino gostam mais ainda? Quando você adiciona gordura, ou seja, um doce com açúcar e gordura é praticamente irresistível. Os doces ainda estão associados à comemoração, festa de criança, bolo de aniversário. Qual é a graça de estar em uma ocasião assim, mas nem chegar perto da mesa de docinhos porque não quer cair em tentação? Ninguém precisa passar vontade porque ouviu dizer que o açúcar é vilão. Isso só vai trazer frustração e risco de descontar mais tarde em outros alimentos. É de comportamentos assim que surgem o comer transtornado e os transtornos alimentares. Não podemos esquecer que o prazer é uma parte fundamental do ato de comer. O Guia Alimentar francês,
que é um documento elaborado pelo governo com conselhos de nutrição, trazia em sua primeira linha de premissa de que todo mundo tem direito de comer com prazer. Quando você elimina do cardápio alimentos de que gosta, achando que não deve consumi-los porque engordam ou não fazem bem para a saúde, está abrindo mão do prazer de comer, que é um dos mais essenciais à vida. Isso pode aumentar o risco de desenvolver depressão, ansiedade e outras doenças psiquiátricas. Também leva a risco de descontrole alimentar em algumas oportunidades. No tratamento em psiquiatria, é nítida a importância de se trabalhar uma relação tranquila com a comida. Comer não deveria preocupar você o tempo todo. Se sua vida gira em torno da comida e do seu corpo, procure ajuda.